Eu confesso que esta é a história mais chocante da Bíblia, registrada no capítulo 19 de Juízes. É tão impressionante que considero proibida para menores de 18 anos. Vou contá-la da melhor maneira possível para que você possa entender. Portanto, fique até o final deste vídeo para você compreender melhor este capítulo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e houve um levita, peregrino nas partes mais remotas da montanha de Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém sua concubina lhe foi infiel, e foi embora para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Então seu marido levantou-se e foi atrás dela para lhe falar ao coração e trazê-la para ti. Ele levou contigo seu servo e 2 jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, e o pai dela, ao ver o homem, alegrou-se. O sogro, o pai da moça, o deteve, e ele ficou com ele 3 dias. Assim comeram e beberam e pernoitaram ali. Sucedeu ao 4º dia que se levantaram de madrugada, e ele se preparava para partir. Então disse o pai da moça ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois parti. Sentaram-se, e os 2 comeram e beberam juntos. E o pai da moça disse ao homem: peço-te que passes aqui à noite e alegres o teu coração. Levantando-se o homem para partir, insistiu com ele o sogro até a tarde. Então jantaram ambos. Ao levantar-se para partir, o homem, seu genro e sua concubina, disse-lhe o pai da moça: eis que já entardece, peço-te que passes aqui à noite. Eis que já o dia declina, passa aqui à noite e alegra o teu coração. Amanhã de madrugada levanta-te e vai-te à tua tenda. Porém o homem não quis ficar ali mais uma noite. Levantou-se, partiu e foi até defronte de Jebus. Esta é Jerusalém, com os 2 jumentos embornalados, com a sua concubina e o seu servo. Estando eles junto de Jebus, e já o dia tinha muito declinado, disse o servo a seu senhor: vamos, recolhamo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e nela passemos a noite. O senhor, porém, respondeu-lhe: não entraremos em cidade de estrangeiros, que não seja dos filhos de Israel. Passaremos até Gibeá. E acrescentou: levanta-te, vamos passar a cidade ou a aldeia de algum lugar, onde possamos passar a noite. Prosseguiram, pois, até Gibeá de Benjamim, para passarem ali a noite. E entrando, sentaram-se na praça da cidade. E ninguém os recolheu em casa para passar a noite. E eis que um ancião veio da sua jornada, ao cair da tarde, da região montanhosa de Efraim, e ele era peregrino em Gibeá. E os homens daquele lugar eram filhos de Benjamim. E levantando os olhos, viu o homem, o viajante, na praça da cidade. E o ancião disse: para onde vais? E de onde vens? Ele lhe respondeu: passamos de Belém de Judá até a parte mais remota da montanha de Efraim, donde sou, e fui até Belém de Judá, mas agora me dirijo à casa do Senhor, e ninguém me recolheu em casa, e temos tanto palha como forragem para os nossos jumentos, e pão e vinho, eu e a tua serva, e o moço que está com os teus servos, não nos falta coisa alguma. O ancião, porém, lhes disse: paz seja contigo. Tudo quanto te falta, isso há em minha mão. Contudo, não passarão a noite na praça. E os levou para sua casa e deu forragem aos jumentos. E lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o coração, eis que os homens da cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, dono da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu-lhes e disse: não, irmãos meus, rogo-vos que não façais semelhante mal. Já que este homem veio à minha casa, não façais essa insensatez. Eis minha filha, que é virgem, e a concubina dele. Eu as trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que vos parecer bom. Porém a este homem não façais semelhante loucura.
Mas aqueles homens não quiseram dar ouvidos a ele. Então o levita pegou a sua concubina e a trouxe para fora, e a entregou a eles, e abusaram dela toda a noite até a manhã, e subindo a alva a deixaram. Então veio a mulher pela manhã, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que clareou. E de manhã levantou-se seu senhor e abriu as portas da casa, e saiu para continuar o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava caída à entrada da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te, vamos-nos embora. Porém ela não respondeu, pois os homens abusaram tanto dela que ela morreu. Então ele a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. E entrando em casa, pegou num cutelo e tomou a sua concubina e a dividiu nos seus ossos, membro por membro, em 12 pedaços, e os enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que a quem quer que viesse a cair este pedaço de corpo de cada uma das partes de Israel, dizia: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Reflitam, digam o que se deve fazer. A notícia chocou e indignou a todos. Reuniram-se para discutir o que fazer, unindo forças para enfrentar os responsáveis da tribo de Benjamim. O levita apresentou sua argumentação, e a decisão foi clara: não voltariam para casa sem justiça. Enviaram representantes à tribo de Benjamim, solicitando a entrega dos culpados para punição. No entanto, Benjamim ignorou o apelo, optando por se preparar para o confronto. A contagem regressiva começou com 26.700 homens de um lado contra os 400.000 armados e prontos de Israel. A tensão e a expectativa da batalha pairavam sobre a reunião. Para o combate, Benjamim contava com uma tropa de elite de 700 homens extremamente habilidosos, capazes de acertar alvos a uma precisão surpreendente. Israel, por sua vez, buscando a orientação divina, saiu para enfrentar Benjamim e determinar quem lideraria o ataque. A tribo de Judá foi escolhida para o confronto. Os filhos de Benjamim marcharam de Gibeá para enfrentar os filhos de Israel em campo aberto, alcançando uma vitória significativa ao eliminar 22.000 homens do exército israelita. Diante dessa derrota, os filhos de Israel buscaram conforto no Senhor, lamentando a perda durante todo o dia. Após nova consulta, decidiram subir novamente contra Benjamim, recebendo uma resposta positiva. No dia seguinte, prepararam-se para o confronto, determinados a enfrentar a tribo de Benjamim mais uma vez. Contra Benjamim, entretanto, essa tribo causou a queda de mais 18.000 homens dos filhos de Israel naquele dia. Desolados, todo o povo de Israel dirigiu-se até Betel, lamentando diante do Senhor desde a manhã até a tarde. Jejuaram e buscaram a orientação divina sobre se deveriam persistir na luta contra Benjamim ou desistir. A resposta foi positiva: deveriam enfrentar novamente os filhos de Benjamim. No dia seguinte, Israel mudou sua estratégia e preparou uma emboscada em Gibeá. Ao se dirigirem para a batalha, deixaram os filhos de Benjamim acreditar que seria como nas ocasiões anteriores. Correram pelas estradas, dando a impressão de estarem em fuga. Benjamim, confiante, perseguiu-os e conseguiu matar cerca de 30 deles. Os filhos de Benjamim acreditaram que estavam vencendo, sem perceber que fazia parte da estratégia de Israel. Assim como nas confrontações anteriores, foram atraídos para as ciladas preparadas por seus próprios irmãos. Naquele dia, o exército de Benjamim, inicialmente composto por 26.700 homens, sofreu uma baixa significativa, perdendo 25.100 soldados. Essa intensa guerra civil resultou em consequências amargas, quase dizimando a tribo de Benjamim. Posteriormente foi declarada a paz com os filhos de Benjamim, e providenciaram esposas para eles, evitando assim a extinção da tribo. Os filhos de Benjamim arcaram com um preço elevado por não entregarem os culpados e por encobrirem o erro, agindo de maneira corporativista.
Essa decisão quase levou à extinção da tribo, servindo como lição sobre as repercussões de proteger os responsáveis. Dessa forma, a paz foi restaurada, porém não sem deixar cicatrizes profundas na história daquela comunidade.